E não há nada que me apaixone mais, nada que me impressione mais. Só tua presença, só teu olhar me fazem suspirar. Me inclino diante de ti. Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, mais uma manhã aqui. Hoje uma manhã um pouquinho diferente no canal, né? Nós estamos aqui com a nossa doutora Deilza, que já virou uma parceira do canal Momentos de Paz. Está aqui para nos abençoar nesta manhã. Nós convidamos ela para trazer uma palavra a respeito da depressão. E também para tomar um cafezinho conosco, né? Vamos aproveitar esse dia, vamos estar tomando aqui um cafezinho juntas e batendo um papo aqui acerca desse tema que muitas pessoas chamam do mal do século. E nós sabemos que realmente, independente da pandemia, né, doutora Deilza? Independente da pandemia, nós já arrastamos, né, por um bom período já, pode chamar de síndrome, doutora? Sim. Uma síndrome, né? Que tem, assim, feito tantas pessoas refém, tantas pessoas prisioneiras. E hoje nós vamos estar aqui falando um pouquinho sobre isso, e eu quero contar com a sua atenção, como eu sempre digo em todos os vídeos que nós gravamos aqui no canal. Não saia da sua sala, não desligue o aparelho, participe conosco, vai até o final da entrevista, do programa, e quem sabe, né, vai vir para você respostas muito valiosas, e eu creio que virão, porque antes de nós começarmos a falar qualquer coisa, nós sempre colocamos o Espírito Santo na nossa frente, e eu tenho certeza que ele vai conduzir todo esse programa, toda essa entrevista. Doutora Deilza, pode se apresentar? Bom dia, eu me sinto muito honrada de estar aqui, né, nesse canal tão maravilhoso que tem abençoado tantas vidas, a vida de tantas mulheres, não só das mulheres, né, temos homens também, né, irmãos que assistem, e me sinto honrada de estar aqui. Como a pastora Rose disse, né, meu nome é Deilza, a segunda vez que estou aqui, né? Isso. Sou membro da Primeira Igreja Batista em Chatuba, desde menina, desde criança, e sou casada, mãe de 3 meninas, né? E sinto muito orgulho de estar nessa área. Trabalhei durante muito tempo na área de educação, como professora em sala de aula, e agora eu tenho o prazer, né, de estar trabalhando nessa outra área, né, que é a área de psicologia, de estar acompanhando, e principalmente porque muitos servos do Senhor têm procurado se cuidar, né, cuidar das emoções, dos sentimentos, né, porque algum tempo atrás era um tabu, uma dificuldade. Hoje nós vemos que os servos do Senhor estão tendo esse entendimento de que é necessário estarmos cuidando, porque nós somos um todo, né? Corpo, alma, espírito, né? Mente. Então, o homem não é separado. Então, nós precisamos estar bem emocionalmente para convivermos como igreja, como família, né? Dentro dessa sociedade. É verdade, a senhora falou a respeito do tabu, né? E realmente, as pessoas acham que não, é só orar. É só orar, é só orar. E não é bem assim. Nós vamos orar sim, é uma arma poderosa que nós, como cristãos, né? E aqui nós estamos dentro da área, né, profissional, né? Não só olhando pelo lado cristão. Nós precisamos orar, mas nós precisamos tratar, né? Tratar da nossa mente, do nosso corpo. Isso é muito importante. E eu quero nessa manhã, doutora, já começar fazendo assim uma pergunta bem lógica, né? Bem lógica dentro disso, né? Dentro do nosso tema. O que seria a depressão? Olha, a depressão, ela é
vamos dizer assim, é o mal do século. Né? Uhum. Que há um tempo atrás nós vimos a depressão como algo, muitos consideravam como algo que, vamos dizer assim, é uma frescura, algo que fulano tem nada. Isso é falta de Deus, isso é falta da palavra de Deus, é porque é muito mimado, e uma série de situações. Nos dias de hoje, nós vemos que a depressão, ela é algo que vem, é uma doença, que vem do emocional e que atinge as pessoas e que pode até levar à morte. A Organização Mundial de Saúde hoje já reconhece como doença, né? E nós estamos aqui no Brasil no segundo lugar, em termos de estatística, em estado de depressão. E muitas pessoas têm chegado ao suicídio por conta da depressão. A depressão, nós vimos na geografia, né, que a depressão é quando há vamos dizer, uma pressão que causa, vamos dizer, um afundamento, né, algo que não segue reto. E nós trazemos isso para a área emocional dessa forma. É como se nós caminhássemos e em um determinado momento nós vamos afundar em nossa vida. E a depressão, ela pode ser leve, moderada ou grave. Se é que existe esses três termos mesmo, né, como nós classificamos. Mas ela vem para a nossa vida, tem fatores que antecedem a depressão e que, se não observados, eles podem levar à depressão. E uma pessoa que ela começa a desencadear a depressão, sim, ela tem como assim observar, ou quem está de fora, né, vamos sim, dizer, né, a família tem como observar que alguém da família, um filho, uma mãe, seja quem for, alguém tem como ver isso, tem como ser observado, doutora, assim, para que possa fazer uma prevenção, para que a pessoa possa trabalhar em cima daquilo, antes que haja verdadeiramente esse afundamento, esse mergulho, né, na depressão. Esse estado de desânimo, de esgotamento, de abatimento, né, o que nós chamamos de depressão. A depressão, ela não surge de uma hora para outra. O que acontece conosco é que nós temos sentimentos. Ninguém é igual a ninguém, né? Um ser não é igual ao outro. Então, nós passamos por momentos chamados de tristeza, sentimentos de tristeza. O que é o sentimento de tristeza? É uma reação emocional natural do ser humano. Todos nós temos reação emocional que é natural. Nós somos presenteados com alguma coisa, nós nos sentimos valorizados, não é isso? Somos recebidos de uma forma calorosa, nós nos sentimos alegres, mas da mesma maneira nós podemos nos sentir abatidos, tristes com algumas situações que são reações nossas natural. Agora, o que depende de isso ir à frente ou não? Nós chamamos de tristeza quando as situações são desagradáveis. Quando o sentimento é desagradável, quando a coisa acontece de uma forma que nós não esperamos, que foge do nosso controle. Então, nós chamamos isso de tristeza. Um exemplo, quando nós perdemos alguém, o nosso coração fica triste. Quando nós perdemos o emprego, temos uma situação difícil em nossa vida, problemas com os nossos filhos, um sentimento de tristeza. Nós nos sentimos tristes. Agora, a questão é, como nós vamos trabalhar isso? A partir do momento que a gente percebe que a tristeza chegou e que aquilo é um sentimento normal, uma reação emocional, natural do ser humano, nós vamos trabalhar essa tristeza. Eu tive algum desentendimento, levando para o lado espiritual, né? Na igreja. Eu tive algum ressentimento, algum problema. Aquilo me causou uma tristeza. Muitas vezes de pessoas que nós não esperamos ou que nós contávamos muito com aquela pessoa. Se decepciona, uma né? decepção. Então, eu vou sentir tristeza durante um tempo. Eu tenho como resolver isso. O tempo vai passar, eu posso chegar para essa pessoa, conversar com ela, e daqui a pouco isso está resolvido.
Daqui a pouco eu digo, não, é porque eu não estava bem realmente naquele dia, recebi aquela palavra daquele jeito. Agora, a partir do momento que eu não consigo tratar esse sentimento, essa dor, essa tristeza, ela pode ser um ponto para encaminhar para a depressão. A depressão, ela não surge de uma hora para outra, mas ela vai sendo, como se eu fosse juntando tristeza com tristeza, e daqui a pouco eu tenho a depressão. A tristeza, ela passa, ela é passageira. Mas eu preciso estar olhando isso, porque a tristeza, quando vem, ela nos tira da zona de conforto e ela me faz pensar em quê? Que eu preciso estar observando aquela reação que eu tenho. Por que eu tive aquela reação quando aquela pessoa falou aquilo comigo? Por que eu estou agindo assim? Por que eu estou tendo esse sentimento? Então, eu vou trabalhar. A partir do momento que eu não tenho consciência que aquilo está me trazendo tristeza, não paro para pensar, não paro para colocar na parte espiritual, diante de Deus, não paro para conversar com uma outra pessoa, que essa pessoa pode estar me orientando, me ajudando a entender que isso é comum. Eu vou guardando, e daqui a pouco o que eu percebo? Que eu estou triste junto com outras situações, e vai acontecer que eu vou, daqui a pouco, estar num processo de depressão, estar num estado de depressão. Normalmente, os de fora percebem melhor. Com mais facilidade. Quando chega uma depressão, os de fora têm mais facilidade. Quase sempre é assim, né? Quem está de fora consegue perceber melhor. Nós, quando estamos diante de um problema, dificilmente conseguimos ver com clareza. Por quê? Nós acumulamos e não conseguimos ver que realmente aquilo é uma situação, às vezes, simples de resolver. Mas como há um acúmulo de tristeza, chega a um estado de depressão, às vezes é preciso alguém nos chamar a atenção. Às vezes, como a doutora mesmo falou, colocou aqui, né? Às vezes um acontecimento que poderia, né, ser tratado e resolvido, não sei se eu entendi bem, mas aí a pessoa vai passando por cima daquilo, vai passando, Isso. Sabe que aquilo, eu estou tendo comportamentos ruins por conta daquele acontecimento, porém, Sim. eu, ao invés de procurar logo resolver ou começar a analisar, avaliar, meu Deus, mas eu estou tendo um comportamento... Aquele meu sentimento, Isso. né? A própria pessoa pode se autoavaliar assim e procurar o socorro, ou geralmente isso precisa vir de fora. Precisa alguém dar um sacode, fulano, você não está agindo normal. Isso aí não precisava tudo isso que você está fazendo, não tem necessidade de tudo isso. Nós temos essa capacidade, né? Temos né? essa capacidade de estarmos observando, porque além de nós observarmos, as pessoas próximas começam a dar toques, né? Toques, né? O que está acontecendo com você? Começam a observar, parar, ver a mudança do nosso comportamento. A partir daí, nós vamos começar a observar que há algo diferente, que o meu sentimento não está o mesmo, e que já está se transformando ou já se transformou numa depressão. Porque a depressão, ela é um transtorno depressivo maior e é uma doença comum e séria. E ela tem 3 pontos assim, importantes que nós podemos ver, porque ela mexe no meu pensamento, no meu modo de agir e no meu modo de sentir. A depressão, quando ela se instala, eu vejo assim, o que eu estou sentindo é um sentimento diferente quando eu não estou depressiva. O que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo dessa forma, para baixo? Né? Por que eu estou tendo esses pensamentos? E por que eu estou agindo assim? São 3 pontos importantes. O pensar, o sentir e o agir. E normalmente, como há essa mudança, as pessoas mais próximas, elas conseguem observar. Fulano está tendo pensamentos diferentes, fulano está sentindo de maneira diferente e fulano está agindo de forma diferente. Eu posso, num estado mais leve, como a gente diz, a depressão mais leve, eu posso perceber. Posso sentir, posso observar.
e posso estar tentando resolver da melhor maneira possível. Como? Orando, colocando diante de Deus, conversando com outras pessoas, aceitando que as outras pessoas que gostam da gente, né, chegam e nos dão toque, né? Às vezes aquela pessoa mais íntima da gente na igreja ou na visita, você está agitado, o que está acontecendo? Né? São coisas assim simples, tem alguma coisa acontecendo? Então, à medida que eu vou entendendo e aceitando isso, eu posso estar trabalhando essa depressão. Posso estar trabalhando e reconhecendo que eu estou precisando de ajuda. Seria um ponto assim, bem forte esse aceitar. Isso. Né? Seria um ponto forte, porque eu já, né, a gente que trabalha em igreja, né, frente de obra, assim, você enfrenta muitas situações. Mas nós não somos nenhum psicólogo, né? Mas nós somos, assim, aqueles conselheiros, né? É baseado na palavra, nós procuramos aconselhar. Então tem pessoas, o doutora, que nós encontramos nessa nossa caminhada, né, que não aceita. Por isso que eu estou, né, querendo afirmar isso aqui, que esse ponto de aceitar, porque às vezes você bate de frente, mas a pessoa ela não aceita que está em depressão ou que está começando a entrar num quadro depressivo na sua vida. E esses sintomas, eles são muito claros, né, para a nossa vida. O primeiro é esse ponto que eu falei, é a tristeza. A tristeza é o primeiro ponto da depressão. Nem a pessoa que está triste, ela está depressiva. Nem todo depressivo passou primeiro por um momento de tristeza, né? Então, a tristeza, ela vem, ela vai embora. Mas na depressão, quando já passa para a depressão, para o quadro depressivo, é o principal ponto que nós vamos perceber, a tristeza. O humor muda, a pessoa se sente para baixo. Há alguns pontos que a gente observa, assim, quem está de fora, como liderança, né, da igreja, que ouve muito, né, muito procurado para aconselhamento, para reclamações. Aí a gente começa, aquela escuta, né? Por que fulano está tão triste? Então a pessoa senta e conversa e fala da tristeza. Uma baixa autoestima. É um ponto importantíssimo. A pessoa se deprecia muito. Há sentimentos de culpa. Coisas que às vezes você está compartilhando com a pessoa, fulano, você poderia fazer isso dessa maneira, a pessoa então se culpa, ela tem uma baixa autoestima, que é um ponto importante. E nós temos outros também, alteração do apetite, né? A pessoa pode engordar muito, ela pode emagrecer muito de uma hora para outra, a perda de peso. E a pessoa não entende o porquê que ela está sem conseguir se alimentar. Eu tenho uma pessoa que comentou essa semana comigo, falou assim, a comida não está descendo, não tem sabor, não consigo comer. E você vê claramente pelo semblante que a pessoa está triste, ela está deprimida, e é um dos pontos importantes. A comida que não desce não está descendo, nada está chegando, porque já tem algo guardado lá dentro, que é tristeza, já está acumulada. Então, a baixa autoestima, a perda de apetite, o peso que diminui ou também pode aumentar. A pessoa, de repente, de uma hora para outra, ela vai engordando, e tem fatores que nós podemos falar depois sobre isso. Também, junto com isso, vem a dificuldade para pensar, para raciocinar, porque quem está triste, está deprimido, não consegue pensar, raciocinar. Às vezes você está numa reunião, você está com uma pessoa, pede uma opinião, e a pessoa diz assim, não, o que vocês decidirem está bom. E nós começamos a observar, fulano que participava, era tão ativo, por que essa pessoa não quer dar opinião? Para ela está tudo bem, porque ela está embaixo. Então, o que você decidir, para mim está bom. Não, está tudo bem. Ela não consegue se concentrar, não consegue pensar, porque normalmente o deprimido, ele não consegue dormir bem. Ou ele dorme demais, porque o cérebro está tão embaixo que ele vai sentir muito sono e não tem mais ânimo,
não consegue se concentrar, é só desejo de dormir, ou a insônia. Então, por conta da insônia, por conta de todo esse desequilíbrio, né, emocional, a pessoa não consegue raciocinar, ela vai ter insônia e a concentração vai lá embaixo. Né? É muito difícil, mas quem está de fora consegue detectar bem. Mas a própria pessoa também, ela consegue também, num momento assim mais leve e moderado, em que ela vai se instalando aos poucos, ela consegue observar. E ainda mais se ela tem, a vida espiritual é muito importante. Porque nós temos essas quedas, qualquer um de nós, né? Nós temos essas quedas. E quando temos essas quedas, o Espírito Santo, ele tem a oportunidade de entrar e nos trazer à tona a palavra. Então, através da palavra de Deus, daqueles versículos que nós tanto lemos, né, que meditamos nesses momentos, eles podem vir à tona e nos ajudar a entendermos que precisamos de ajuda, que temos socorro. Glória a Deus. Isso é muito importante. E no caso da família, doutora, né? Porque às vezes, né, nós também ouvimos as pessoas falarem assim, o depressivo, a pessoa que está num quadro, né, de depressão, a família precisa ter muito cuidado por exemplo, em afirmar o quadro. Eu já ouvi pessoas falarem, não, nunca diga que o depressivo, você está com depressão, você precisa de tratamento, nunca diga isso. Procure tratá-lo de uma forma sutil, de uma forma que isso seria uma agressão para ele. Como ele encara a pessoa que está nesse caso, né? Eu estou perguntando porque são casos que eu já vivi e tem 2 casos que nós estamos vivendo isso. A questão da depressão é a negação. Né? Num quadro mais leve, moderado, quando nós vamos perceber, dependendo da maneira como nós chegamos à pessoa, ela pode aceitar. Né? Ela pode aceitar que ela está diferente, que ela está precisando de ajuda, e a pessoa reconhece. Né? Ela reconhece que ela realmente está precisando de ajuda, que ela pode ser encaminhada, que existem profissionais que podem ajudar. Muitas vezes um gabinete pastoral, um acompanhamento de um amigo, isso pode ajudar. Mas quando nós percebemos que já está caminhando para um estado mais sério, mais grave da doença, normalmente a pessoa não aceita. É quando há o quadro realmente de negação. Negou, eu não aceito, não é dessa forma, então a gente vê que a situação está muito mais séria. Mas realmente é muito difícil. E para aquele que está nessa situação, muitas vezes surge como uma agressão, porque ela está com muito embaixo, então surge como uma agressão. A pessoa está tão sofrida que assim, você deu uma orientação, aquela orientação não está dizendo que eu estou doente, eu não estou doente. E é muito mais complicado. Então, para que você possa chegar, tem que ter muita empatia. É necessário muito jogo de cintura, né? Como eu digo hoje, para poder lidar, para poder conversar, para a pessoa entender que realmente ela está precisando de uma ajuda. Um gabinete pastoral, né? Uma orientação e até chegar ao tratamento como ela precisa. Todo esse começo, né, assim conforme a senhora está falando, já seria um tratamento, né? Já é um tratamento. O tratamento ele já pode começar dentro do próprio lar. Isso. Né? Antes, às vezes, de conseguir conscientizar aquela pessoa, de chegar a ir ao consultório. Você precisa ir a um psicólogo, você precisa... Eu entendi que todo esse cuidado da família é importante, né? Porque ali já começa esse tratamento, no caso. Mas, pastora Rose, dentro do lar,
eu vejo assim que é a maior dificuldade. Porque com nem certeza. todos têm essa visão do que realmente está acontecendo. Até porque nós vivemos o dia a dia. Então, é muito mais difícil para a maioria das famílias, é muito mais difícil. É mais fácil ouvir de uma outra pessoa, de um amigo, mas dentro de casa é muito difícil a pessoa aceitar. Fica complicado. Por quê? Porque dentro de casa nós convivemos o dia a dia, conhecemos o outro. Então, muitas vezes, parece que é uma crítica. Você está tão agressivo, né? Surgem palavras assim, você está tão agressivo. Não estou agressivo nada. E pela intimidade, pela convivência, pelo dia a dia, é muito difícil aceitar, né? Então, realmente, como a pastora falou, é preciso ter muito cuidado para estar orientando, para estar dizendo isso, que o comportamento mudou, que a pessoa está agitada ou que está muito triste. Então, você tem que estar caminhando devagar para poder a pessoa chegar ao entendimento que realmente ela precisa. Muita oração, muita sabedoria para que a pessoa não se sinta pior. Né? Porque o deprimido, ele se recolhe. É um dos pontos assim, muito crucial, difícil, né? Para a família. Há um isolamento social. A pessoa começa a não querer participar das atividades da família. Aquilo que antes era alegria de receber, um exemplo muito claro, de receber pessoas na sua casa, aquele que gosta, né, de receber, que é alegria, que traz novidade, né? Isso traz um peso para o deprimido muito grande. Então, a família começa a observar isso. As pessoas chegam, aquele que está deprimido já vai para o quarto. Ele não consegue, se recolhe, né? Não consegue estar em grupo. Então, a família vai percebendo, mas na maioria das vezes é muito difícil a família conseguir perceber que realmente é um quadro de depressão e a pessoa receber aquilo com tranquilidade. Demora. E às vezes demora muito mesmo. Às vezes é preciso uma ajuda, a família pedir até uma ajuda a alguém que seja mais próximo para estar ajudando e orientando. E às vezes até trazendo uma outra pessoa que já passou por essa situação, dizer assim, olha, sintomas que você está tendo, eu também tive, eu passei por isso, eu tive esses sintomas, eu me isolei, eu precisei ir para uma terapia, eu precisei ir para um psicólogo, porque às vezes a família não consegue, mas alguém mais próximo da família consegue trazer para estar conversando e a pessoa se abrindo para um tratamento, para um cuidado maior. Consegue conscientizar, né, a Isso. pessoa para estar se tratando. Até porque, pastora Rosa, existem condições que muitas vezes nós dentro de casa não percebemos, situações que são situações médicas, já condições médicas. Por exemplo, a tireoide, tumor cerebral e a deficiência de vitaminas. A tireoide, eu vou dar um exemplo aqui de uma jovem que eu estou atendendo. Essa jovem, ela é uma jovem nova, bem nova ainda, da idade mais ou menos das minhas filhas mais velhas. E essa jovem, ela já passou por muitas situações difíceis, complicadas na vida dela, né? Começou uma vida assim, como ela mesma diz, sexual muito cedo, e foi para a vida muito cedo, teve filho muito cedo, mas chegou um momento da vida dela que, como começou muito cedo, então ela está nessa fase de entre 27 e 28 anos por aí, para chegar aos 30, uma jovem muito bonita, ela diz assim, eu agora cheguei a um momento que eu consegui amadurecer para muitas coisas. E tem agora o meu esposo, meus filhos são saudáveis, eu tenho a minha casinha, tudo organizadinho, tenho a minha atividade, né? Ela trabalha em casa, fez o ateliê dela, tudo organizadinho. Assim, meu esposo é um bom esposo,
apesar de ele não ser evangélico, mas nos desentendemos bem, ele não me pede de igreja. Olha, nós temos uma vida boa. Uma vida tranquila. E o que eu achei interessante é que ela falou assim, mas tem dias que é tão complicado. Eu olho para ele, eu sou agressiva com ele. Isso está me incomodando, porque ele me atura, mas chega uma hora que ele não vai mais me aguentar. E eu reconheço que eu estou insuportável. E nessa primeira, eu já atendi há um tempo e ela retornou agora. No primeiro momento, ela conversando comigo, eu olhando e vi o pescoço dela bem alterado, né, bem largo. E eu perguntei para essa menina se ela já tinha feito exame de laboratório, se ela tinha visto alguma coisa em relação à tireoide. Começamos a conversar. Ela parou e disse assim, engraçado, a senhora é a primeira pessoa que me pergunta sobre isso. Eu falei, mas por quê? Ela disse, ninguém tinha me falado sobre isso, porque eu estou muito alterada. E eu comecei a conversar sobre aqueles sintomas, né, que nós conhecemos, tireoide. A tireoide, ela traz uma mudança de humor muito grande, a pessoa fica alterada, ou comportamento, não é? Né? Ou engorda ou emagrece muito, tem essa irritabilidade muito grande, e que a pessoa, depois dos atos, né, às vezes agressivo, ela para pensar, mas quando vê, já fez. E ela relatava que às vezes até com as crianças, ela disse que as crianças estavam bem, daqui a pouco ela estava gritando, irritada, aquela coisa toda. Eu falei, querida, procura vai no seu ginecologista, conversa com ela, até porque ela tinha falado da parte anticoncepcional. Ela falou assim, eu tomo aquela injeção mensal, o que abala muito o organismo, né, da mulher. E eu achei interessante. Falei, vai conversar com o seu ginecologista, procura ela, fala que você está tomando há muito tempo essa medicação e o que você está sentindo. E pode falar que foi a sua psicóloga que orientou. E conversamos ali, aquela coisa toda. Na mesma semana, ela foi procurar a ginecologista. E ficou muito feliz, porque disse que a ginecologista disse que tinha tempo para ouvi-la. Sentou, ouviu a história dela, conversou, bateu um papo, examinou e pediu os exames de laboratório. Ela disse que no dia seguinte ela já fez os exames e estava muito feliz, porque a médica também disse que entendia que poderia ser tireoide. Ela já ia pegar o resultado no dia seguinte, a segunda terapia, e ela acreditava que aquilo ia continuar. Depois ela me ligou e falou, olha, hoje eu preciso retornar à médica, não vou à terapia, mas pelos exames realmente houve, vou à terapia não, vou à ginecologista, mas só em ver que os parentes já tinham dado olhada, né, a prima que era enfermeira, disse assim, só em olhar os exames, a alteração, então já é um caminho. E eu fiquei muito feliz. E ela está, assim, em tratamento, acompanhamento. E a gente pode ver, às vezes, está depressivo? Sim, mas fatores que levam a isso. Uma tireoide. Às vezes a pessoa pode estar com alguma distúrbio, alguma coisa no cérebro que um neuro precisa estar acompanhando. Também a questão das vitaminas, né? É um fator médico muito importante, que às vezes a pessoa chega para uma terapia e diz assim, eu estou para baixo, eu estou deprimido. A família percebe que a pessoa está sem ânimo, simplesmente uma falta de vitamina. O organismo está pedindo uma vitamina. A questão do complexo B, né? Principalmente no idoso. O idoso precisa estar fazendo esse acompanhamento de complexo B. A falta dele pode estar levando a um estado de depressão. Então, às vezes, a gente fala assim, o idoso, fulano está deprimido. Complexo B, mas tem que ser medido, tem que ser trabalhado, exame, né, o médico acompanhar, que não é uma depressão, mas que a falta desse complexo B, na medida certa, passado pelo médico, ele vai alterar o comportamento da pessoa. Não só o complexo B, mas todos nós precisamos de vitaminas, né? Quantas vezes a gente vê uma pessoa que está abatida? Uma vitamina. Eu
quando começo a atender, eu começo a conversar com as pessoas e normalmente pergunto, né? Você está tomando vitamina? Você está indo ao ginecologista? Né? Você faz acompanhamento com o psiquiatra? E às vezes é isso, uma falta de um medicamento, de uma vitamina, né? Que é muito parecido os sintomas com a depressão. E não é depressão. Não é depressão, é depressão. À medida que a pessoa começa a usar o medicamento, ela vai sentindo uma mudança. Né? Uma mudança no seu organismo e vê que não é uma depressão. Nem sempre é depressão. Né? Então, nós precisamos ver todos esses fatores. Dentro da terapia, nós podemos estar observando isso. O que está levando a pessoa a ter esse comportamento? Né? O que está faltando? E, às vezes, até você olhar o físico, a expressão, o comportamento, você já começa a perceber algumas coisas que estão faltando. Eu costumo dizer, às vezes, né, para algumas pessoas que me procuram para conversar, me manda WhatsApp, né, envia mensagens, às vezes pelo Facebook. Eu costumo dizer que nós precisamos tratar ou precisamos ir na causa do problema, né? Sim. A causa, o que está causando a situação. Porque às vezes as pessoas querem tratar o momento, né? O que está vivendo, mas ainda não foi lá descobrir o que causou aquilo. O que causou aquilo é que precisa ser tratado, né, doutora? Isso. Porque a depressão, ela não surge de uma hora para outra. Né? Nós temos várias situações na nossa vida, como eu falei, a questão da tristeza, né? Nós temos vários pontos no nosso emocional que pode nos levar a uma depressão. Então, um casamento chega ao fim. Por que o casamento chegou ao fim? Existem fatores que levam a uma determinada situação. Uma pessoa abandona a igreja, não quero mais saber de nada, eu estou triste. Fatores que vão levando, né, a chegar a um determinado aquele ponto, abandono. Será que essa pessoa não se sente abandonada? Realmente o problema é ela da igreja? Abandonou a família? Será que realmente o problema é da família? Será que realmente é aquilo? Ou foram pontos que foram acontecendo, foram somando para chegar a uma situação? Pastora, eu vejo assim muito em nossas igrejas. Nós lidamos com todo tipo de pessoas. Estamos no mundo, né? A palavra de Deus diz que nós estamos no mundo. Não somos no mundo, mas estamos no mundo. Então, nós passamos por tudo o que todas as pessoas sentem. A questão é como nós trabalhamos isso dentro dos ensinamentos da palavra de Deus. Nós vamos abrindo os nossos olhos, né? E tentando compreender dentro da palavra de Deus. Mas, até chegarmos aí, nós vamos na nossa igreja. Chegam pessoas de todo tipo, né? Porque cada um vem da sua família, tem a sua formação, e nós vamos aprendendo a lidar com um. É mais agitado, um mais calmo, como na nossa casa, né? Os filhos, cada um é de um jeito, o marido é de um jeito, nós somos de um jeito, né? Cada um. Como nós vamos lidando? Porque a igreja, ela é um somatório do que está na nossa casa, na nossa família. E às vezes nós enfrentamos problemas, vemos mulheres, né, que vão ao gabinete, que procuram orientação, pessoas que são encaminhadas, evangélicas, que são encaminhadas para terapia, e eu vejo, elas falam, às vezes fazem comentários, eu vejo assim, isso vem da família, vem da minha casa. Se eu não consigo cuidar lá, se eu não consigo tratar lá, eu vou trazer esse problema para a igreja. Por que muitas igrejas a gente vê estão tendo tantas dificuldades? Por quê? Vem da família, vem de casa. O que eu sinto lá, eu vou trazer para a igreja. Na terapia, eu trago para a terapia aquilo que eu estou sofrendo, e muitas vezes a pessoa diz assim, é lá é da igreja o problema. Não, o problema é meu, que eu levo para lá, e lá junto com outro, né, que também está problemático, está sofrido, e aí tem toda uma dificuldade. Mas eu preciso ver de onde vem, o que está acontecendo, o ponto-chave de onde está vindo essa tristeza, essa angústia, essa agressividade. Como eu falei, se são situações, fatores médicos,
para eu procurar um profissional, É importante, se realmente né? é meu, em particular, ou se eu estou somatizando o problema da minha casa, estou levando comigo, não estou conseguindo mais segurar, está transbordando e transformando numa depressão. E tem pessoas que levam até para o trabalho, Isso. para dentro do seu trabalho, né? Todos os seus relacionamentos, né? Nós podemos ver que existem situações em que nós precisamos estar atentos, porque durante muito tempo nós acreditamos que a depressão ela era uma possessão demoníaca. Né? Essa pergunta está até aqui. Durante essa muito confusão tempo, que há, né, dentro disso aí. Isso, durante muito tempo, pastora, nós observamos isso, que a pessoa, quando ela estava nesse estado de depressão e no estado mais grave, por muitos líderes, por muito tempo, era tido como uma possessão demoníaca, né? Isso aí é espírito ruim que está sobre você, você deu lugar, e a pessoa se sentia mais, mais para baixo. Por quê? Porque ela não conseguia lidar com aquilo. E era algo que era cobrado, porque cristão não pode ter depressão. Depressão não é coisa de cristão. De crente, não é de crente. Durante muito tempo nós convivemos com isso. Nos dias de hoje nós conseguimos entender claramente que é uma doença. Graças a Deus, catalogada pela OMS, Organização Mundial de Saúde, né? É tratado dentro da psicologia, é tratado pela psiquiatria, pela medicina, é tratado pelas terapias alternativas, né? Também existem muitos profissionais que ajudam nessa área, e nós podemos entender que não é nada demoníaco. É lógico que algumas manifestações nós sabemos claramente que são manifestações demoníacas. E que fica claro. E por sermos cristãos, né, nós podemos observar e pedir orientação a Deus e percebermos. Às vezes, até dentro da terapia, nós podemos perceber isso claramente. Isso aí não é para um tratamento psicológico, isso é espiritual, né? A pessoa está realmente com muitas dificuldades e deu lugar ou alguma coisa afetou, né, no âmbito espiritual. Nós podemos ver que tem o emocional, mas tem o espiritual, porque Satanás ele procura uma brecha e trabalha no espiritual. Ele vem no emocional e do emocional ele é uma porta aberta para o espiritual, mas nem sempre é demoníaco, é espiritual. É uma doença que provém da tristeza, né, dos conflitos mal resolvidos que vão levar a pessoa a uma tristeza muito grande, uma depressão, todos aqueles sintomas, né, que eu já falei e que precisam ser acompanhados. E nós, graças a Deus, nós estamos conseguindo, como liderança das igrejas, né, entender que é algo que precisa ser tratado, precisa ser acompanhado. E na maioria das vezes a depressão, ela passa pela psicoterapia, mas que ela também é necessário ser tratada com medicamentos, né? E graças a Deus que hoje nós temos essa visão, né? Às vezes o medicamento pode resolver, às vezes algo mais. E nessa fase, um tratamento de 6 meses. Fala assim, tão simples, de 6 meses, pode durar 2 anos, e muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu vou ficar dependente? Não, você não vai ficar dependente. É necessário. Foi diagnosticado que é uma depressão, pastora, então vamos tratar. Às vezes a pessoa chega na terapia e ela costuma dizer assim, eu não estou conseguindo dormir, eu vejo que é uma depressão, que a gente fala assim, leve, moderada, que não precisa realmente de um outro profissional, né, de um psiquiatra e tudo mais. E eu digo assim, compra na farmácia um medicamento natural que possa te facilitar a dormir. Né? Antigamente a gente tomava, né, era o maracujina, existia o água de flores de laranjeira, que hoje acredito que não existe. Um chazinho antes de dormir, assim no finalzinho da tarde, que você possa relaxar, né?
já é um tratamento que Deus nos deixou aí, né? As plantas, as ervas, né? Para a gente se cuidar. Com certeza. Mas existem situações que a gente vê que já não é mais só o chazinho. Então é necessário cuidar, que não é nada demoníaco, mas que você precisa acompanhar. E um profissional bom que possa te ouvir, um psiquiatra, aliado a uma psicoterapia, pode estar trazendo resultados positivos. Porque a pessoa precisa se sentir bem, confortável, porque quando Deus nos criou, Ele nos criou perfeito, né? Graças a Deus. Ele nos criou corpo, alma, mente, né? Nosso espírito. E a palavra de Deus diz que o homem, ele caminhava no jardim, né? Ele com Eva, ele caminhava no jardim, era algo maravilhoso. Ele disse assim, ó, te dou as ervas aí para você comer, as plantas para você. E o homem tinha uma atividade mental. Ele era responsável, já tinha um trabalho. Né? O trabalho não veio depois do pecado. Ele já tinha o trabalho. Você vai cuidar, você vai administrar esse jardim, né? Que na nossa mente é uma coisa maravilhosa, certeza, né? O que nós conseguimos entender é maravilhoso. Então Deus deu o trabalho. Olha que terapia maravilhosa, né? Era o trabalho, ele cuidava das coisas, ele tinha uma companhia, ele tinha a companheira, que era a Eva, ele tinha os animais. Quem hoje tem um animal em casa, né, gosta, tem tempo para cuidar, é uma terapia também, né? Você ter um animal, isso já é comprovado que é muito bom. Então, o homem tinha tudo ali no jardim, Deus criou o perfeito, mas infelizmente o pecado entrou e nós temos uma degradação. E nós, como servos de Deus, como cristãos, né, nós precisamos estar atentos a isso, que nós estamos nesse mundo sujeito a tudo isso. O que nos difere daqueles que não têm o ensinamento da palavra de Deus é essa confiança que nós temos que podemos cuidar, podemos nos tratar, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Isso é muito importante, né? O nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, então eu preciso cuidar desse corpo com medicamentos, muitas vezes controlado. Eu preciso tomar, as pessoas perguntam, mas eu preciso tomar um medicamento controlado? Eu não vou ficar dependente disso. Precisa sim, em determinadas fases da nossa vida nós precisamos. A necessidade, né? Nós fazemos, vamos cuidar, mas fugiu o nosso controle. A família está sinalizando. Os amigos estão sinalizando. Vamos então procurar uma ajuda. Vamos cuidar desse corpo que é templo do Espírito Santo, né? Porque até Jesus vir nos buscar e nós temos um corpo diferente, glorificado, nós precisamos estar atento, né? Dessa mente, para que o inimigo não coloque coisas, né, nocivas nele, através do ensino da palavra de Deus, orientação bíblica. Nós precisamos cuidar fazendo exercícios físicos, nós precisamos ter alguma atividade, um trabalho, como lá Adão e Eva tinham, né, uma responsabilidade de cuidar de alguma coisa, do jardim. Então, são coisas importantes para nós mantermos a nossa mente ativa e a nossa mente saudável. Precisamos disso. Achei interessante a sua colocação do Jardim do Éden, né? Porque esses dias eu trouxe uma palavra aqui no canal que falei sobre o medo, né? Eu já estava estudando um pouquinho a respeito, né, dessa nossa palestra, né? E o medo, ele é uma coisa também que tem afetado muito. E aí eu disse aqui que o primeiro sentimento de medo foi no jardim, porque a Bíblia diz que ali, quando eles erraram, quando eles pecaram, a primeira fala de Adão, quando o Senhor chama pelo nome dele, ele diz: ouvi a tua voz e tive medo. Então ali começou o primeiro sentimento de medo, começa no Jardim do Éden, quando o homem, infelizmente, ele foge dos princípios, né? Ele deixa aquilo que seria primordial para a sua alegria e felicidade eterna. Ele abandona aquele princípio e entra por outro caminho. Por isso começa a ter sentimentos, infelizmente, que até hoje nós temos, né? E dentro da psicologia,
ele fugiu do enfrentamento. Fugiu. Porque nós falamos muito de enfrentamento dentro da psicologia, né? Ele fugiu do enfrentamento com Deus. Diz que quando Deus, né, naquele dia que ele pecou, passou, né? Diz que na virada do dia, o Senhor passava para conversar com eles. E naquele dia ele chama, ele se esconde. Ele não conversa, né? Quer dizer, a questão do enfrentamento. Eu estou com um problema. Como que eu vou encarar? Como é que eu vou encarar isso? Então, deixa eu fugir, deixa eu me esconder. Eu estou com medo, deixa eu me esconder. Eu não vou encarar essa situação, né? É a questão do enfrentamento. E doutora, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui a respeito da timidez. Sim. A timidez, ela pode desencadear uma depressão? Uma pessoa muito tímida? Sim, pode. Ela pode sentir, pela timidez ela vai se escondendo, a questão social, né? Ela vai cada vez mais estar fugindo de estar no grupo. E isso pode ser tratado, né? Pode ser acompanhado dentro de uma terapia. Eu acho interessante que a igreja, ela tem esse papel muito grande, né? De estar ajudando as pessoas nisso. Porque a pessoa que é tímida, ela pode trabalhar na igreja de uma maneira que, de repente, ela não precise ficar à frente. Porque nós temos muitas atividades, né? Mas em outros ambientes, nem sempre ela pode ser vista como aquela pessoa que tem aquela dificuldade e ela pode estar tendo uma outra atividade ou trabalhando de forma a se mostrar, o que piora. Por exemplo, a criança, quando é muito tímida na escola, ela passa por uma dificuldade, que ela é tida como uma criança antissocial, né? Mas a igreja tem essa importância. E ela, dentro da terapia, nós podemos entender que ela pode ser acompanhada. Isso pode, dentro de algumas linhas de psicológica, ela pode ser trabalhada e ter uma melhora muito grande. E ela conseguir conviver socialmente muito melhor. Tá? Eu me preocupo com isso porque nós tivemos também uma situação de um jovem, né, muito tímido, demais, até para falar, o comportamento. E de repente ele começou a se mostrar com um comportamento assim, tipo, que espantou todo mundo nas redes sociais. Sim. Ele escondido, porém, né? Porque a rede social é tudo, é outra coisa, né? Talvez seria até um outro tema, né? Mas a rede social é assim, o que eu sou em casa, nas redes sociais eu às vezes me comporto de uma maneira diferente. Não é assim? Isso. E foi isso que aconteceu. Quer dizer, ele começou a se mostrar de uma forma totalmente fora daquele comportamento daquele rapaz que a gente conhece. Tímido, vergonhoso. Ali ele começou a manifestar coisas que nós ficamos assim um pouco preocupados. E às vezes o pai e a mãe nem observam isso. Mas nós que às vezes acompanhamos, né? Queremos falar assim para os jovens e adolescentes aí, que com certeza talvez vai estar vendo esse vídeo, nós acompanhamos muitas vezes a juventude através das redes sociais, através do Facebook, né? Isso. O que ele posta, muitas das vezes, não é o que ele realmente é. E isso me trouxe uma preocupação. Eu falei, eu vou fazer essa pergunta para a doutora Deilza. Pastora Rosi, eu atendi um rapaz que foi encaminhado pela igreja dele, para fazer o atendimento. Esse rapaz era assim também, um comportamento muito tímido, ele muito calado, um rapaz muito educado, estava casado, eu acredito que ainda esteja, porque ele já teve alta. Esse rapaz casado, a esposa estava para ter o bebê. E esse rapaz era muito calmo, tranquilo, assim, na igreja, todo recatado. E de uma hora para outra, uma das irmãs diaconisa, a liderança da igreja, viu nas redes sociais justamente isso. Um comportamento muito diferente e que a assustou. Então, esse jovem, muito tímido, ele foi encaminhado pelo Ministério Diaconal. Eles pediram para que fizesse o atendimento.
E eu pude acompanhar esse rapaz. E é interessante como ele se colocou. E ele tomou consciência de que, através das terapias, de que realmente a atitude dele estava fora do controle e pôde se reorganizar com a igreja dele, com a esposa, né, com a família, e pôde caminhar. Mas assim, as redes sociais, elas facilitam muito isso, porque a pessoa às vezes ela está num momento tão difícil e ali diante de um aparelho, né, de um celular ou de um computador, ela pode falar às vezes coisas que ela tem vergonha de falar em público, de se expor em público. Então, pessoas muitas vezes não têm consciência da grandiosidade, né, o quanto isso vai longe, né? E às vezes é preciso ser chamada a atenção, ou a partir daí, aqueles que estão acompanhando perceberem que aquela pessoa realmente precisa de uma ajuda, que há algo que está muito sofrido dentro dela e que ela tem guardado e que causa aquela timidez, mas que tem algo para ser tratado lá dentro, né? Então, uma psicoterapia facilita muito essa situação. E eu diria assim que o papai, né, a mamãe, o cuidado que um pai e uma mãe precisa ter, e precisa de vez em quando, né, doutora, é dar aquela vasculhada, né? Isso. Olhar, deixa eu ver o que meu filho está postando, um pai, uma mãe, de vez em quando dá uma olhadinha no Facebook, né? Isso. No Instagram. Vamos ver o que ele está, qual o perfil do meu filho, né? O perfil de um adolescente, o perfil de um moço, de uma moça, e até mesmo de um amigo, de uma amiga. O perfil, eu vejo assim, doutora, né? Né, a minha parte é a parte mais mesmo espiritual e de aconselhamento. Então, às vezes, através do perfil de uma amiga, o perfil do WhatsApp, o perfil do Instagram, me dá muitas respostas. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha de oração, né, de caminhada de oração, e nós estávamos numa reunião na igreja e ela estava falando, irmã Rose, eu tenho observado o perfil de fulano. Você já observou? Eu falei, eu tenho observado as postagens. Rose, está com problema. Vamos orar. Porque através de um perfil. Então isso é importante para você, pai, mãe. Procure estar sempre atento com o que o seu filho tem colocado, como ele tem se posicionado, sendo que em casa, muitas das vezes, o comportamento é outro. Ali pode estar começando uma caminhada para uma vida depressiva, daqui a pouco quer ficar dentro de um quarto, não quer sair mais. Né? Isso, pastora. Sem contar que nessa fase de pré-adolescência para adolescência, há toda uma mudança, né, hormonal. A gente fala muito do adolescente, o adulto também tem, né? O adulto também tem. Mas assim, essa fase de junior para adolescente, o pré-adolescente, ele está tendo mudança e está tendo muito acesso às redes sociais, coisa que às vezes os pais, né, como a irmã falou, não conseguem acompanhar. Mas é necessário estar atento, porque a gente não sabe o que vem por trás e também com quem ele está se relacionando, né, através da internet, das redes sociais, né? E às vezes ele está sendo instigado, estimulado para um outro lado, diferente dos ensinos que nós como família ensinamos, né? Porque há muitas pessoas mal intencionadas, né, usando a internet e atraindo certos sentimentos, certas posturas que não são nossas, das nossas famílias. E os nossos meninos e meninas, na imaturidade, vão acompanhando. E vai sendo despertado situações, reações neles que não são próprios para aquela idade. Então, nós precisamos estar atentos. Agora, ainda em relação à timidez, os pais precisam observar, porque às vezes nós rotulamos os nossos filhos desde pequeno, dentro da nossa casa, que fulano é mais ativo, fulano é tímido. E nós rotulamos os nossos filhos, eles crescem assim, dizendo que eu sou tímido. Carregando, né? Carregando um rótulo que não é deles. Às vezes é só questão de expressão. Ele não
muitas vezes não consegue expressar da mesma maneira que um irmão, da mesma maneira que o outro, né? E nós também, como adultos, precisamos ver no que nós erramos, no que nós falhamos na criação daquela criança, na formação do caráter, da personalidade, né? Porque muitas vezes nós não permitimos que ele se expressasse na fase que ele precisava, a primeira infância, né? Se expressasse, colocasse, então ele vai se resguardando. E nós carregamos, né? Aquela criança, aquela pessoa carrega aquilo para o resto da vida. A dificuldade de expor, de colocar o seu ponto de vista, o seu pensamento, e ele vai levando isso. E chega uma hora que ele explode. Explode. Aí quando a gente vê lá nas redes sociais, aquela coisa toda, porque ele explode, porque ele não teve como. E nós, como pais, falo aqui como mãe de 3, né? Nós podemos pensar, né, pastora, que nós erramos muito em muitas coisas. Nós olhamos para trás e vemos assim, quando nossos filhos já estão grandes, eu errei nisso, eu poderia, né, ver nisso. Aí nós começamos a observar a criação do outro. Quando chega o neto, você já olha e fala assim, poxa, minha filha está errando nisso. Aí você se toca e fala assim, mas eu também errei. Né? E nós erramos, só que nós não podemos voltar lá no passado, nós não podemos, né, trazer nossos filhos para o ventre e recomeçar, mas nós podemos tentar ajeitar a partir daí, organizar a partir daí. E quantas vezes nós precisamos ir aos nossos filhos e dizer para nossos filhos, eu tive dificuldade, eu errei nisso. Eu não tinha o amadurecimento, o conhecimento que hoje eu tenho, o entendimento que eu tenho hoje, mas eu fiz o que eu pude da melhor maneira possível. Ou muitas vezes, se eu errei, realmente eu errei, trouxe um prejuízo, eu não consegui deixar você se expressar nisso, ou eu abusei na disciplina, o que fez com que você se tornasse muito tímido, ou dessa forma, ou de outra. Mas eu quero te pedir perdão, não é errado nós pedirmos com perdão. Certeza, né? os pais precisam se conscientizar disso, né? E eu peço perdão e seguir em frente, né? Não carregar aquela culpa por ter errado, porque nós como líderes, como pais, né? Até como líderes em igreja, quantas vezes nós erramos, não erramos propositalmente, né? Nós erramos no desejo de acertar. Querendo acertar. Mas isso acontece. Nós vemos aí quantos deprimidos, quantas pessoas tímidas por conta disso. E à medida que nós vamos esclarecendo isso para a pessoa, ela se sente mais livre, mais liberado para poder também dizer como ela se sente. E até encaminhar para uma terapia, uma psicoterapia, para que ela se sinta mais à vontade para falar. Né? Eu tenho um adolescente, eu vou te fazer uma pergunta aqui para a gente estar terminando. Né? Vou te fazer, mas antes eu vou colocar aqui, eu tenho um adolescente que ele falou para mim, tia Rose, eu pelo menos na rede social, nas redes sociais, eu posso falar claramente certas coisas que eu não posso falar com os meus amigos. Isso. Presencial. Com medo de ser recriminado ali, né? Detalhado, né? Então é muito mais fácil. Medo de errar, né? Medo de errar na sua opinião. Então, tudo isso, a timidez, ela às vezes, né, pode trazer essa dificuldade. Mas... E aí, pastora Rose, antes da pastora fazer outra pergunta, no Salmos 34, no versículo 18, diz assim: Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Em algumas traduções, eu acho que até na sua tradução diz diferente, né? Diz que o Senhor está perto daqueles que estão tristes, abatidos, né? Deprimidos. Tem várias traduções, né? Porque a Bíblia, como ela é traduzida, nós podemos ver isso. 34 o quê? 18. Diz então que o Senhor está perto, né? Essa é a consciência que nós precisamos ter como servos do Senhor, como servos do Senhor, como crentes em Cristo Jesus, né? Que nós podemos estar abatidos, nós podemos estar caídos, nós passamos por
situações tristes, tristeza, depressão. Mas o Senhor sempre está perto para nos levantar. E o Senhor, Ele sempre vai usar, vai nos dar condições de nós vencermos essas situações, através de algumas observações, algumas atitudes que nós podemos ter. Como, por exemplo, eu falei da medicação, quando é necessário, de procurar profissionais como um terapeuta, né? Um psicoterapeuta, como procurar um psiquiatra. Atividades físicas, né? Nós podemos fazer. Atividades da nossa igreja, não somente irmos para a igreja. Às vezes nós falamos assim, eu vou para a igreja assistir o culto. Não, nós temos que ser ativos, participantes desse culto ativo, né? Mesmo que não estejamos à frente do trabalho, mas onde estamos, ali estamos louvando, cantando, procurando a nossa liderança para dizer de que maneira eu posso ajudar, né? De que maneira eu posso estar atuando. É a ocupação, né? Ocupação dentro da casa do Senhor, se doando um ao outro. Existem muitas situações que o Senhor está perto, mas Ele quer a nossa disposição de estarmos bem, estarmos curados, né? Nós precisamos querer sair dessa situação de depressão que muitas vezes nós nos encontramos. Está sempre perto, o Senhor sempre vai estar perto. Sempre. Isso é muito importante, né, doutora Deusa? Porque as pessoas pensam assim, eu estou abandonado. Né? Nós postamos ontem, eu não sei nem se você chegou a ver, porque eu esqueci de marcar, marcar, né, você na postagem. Eu botei o convite, né, virtual. Sim. E do lado eu botei uma pessoa, né, a imagem de uma moça com o rostinho assim no escuro. Então a pessoa começa a se sentir abandonada, não tem ninguém que me estenda a mão. E essa palavra que você trouxe, né, aqui do Salmo 34, verso 18, que diz que o Senhor está perto de um coração abatido, de um coração, porque o coração, é a alma que está sofrendo. Isso. Mas olha só a palavra do Senhor para você, que talvez esteja vivendo essa situação. Eu estou perto, mas como a doutora disse aqui, você precisa ter uma disposição também. Nós entendemos, né, doutora Deusa, que é difícil para a pessoa que está mergulhada em uma depressão, né? Nós tratamos uma irmã, né, ela também já estava na psicóloga se tratando, mas nós íamos na casa dela orar e agradecer e pedir a Deus por ela, que ela parecia que cada dia que nós entrávamos lá, ela estava pior. Cada dia que nós entrávamos, ela estava pior. Mas aquele trabalho de oração gostoso, aquele abraço, junto com a psicologia, o tratamento psicológico, hoje essa mulher está na frente de uma equipe de jovens, está trabalhando. Está outra pessoa, posso até citar o nome dela aqui, a irmã Josélia, né? Ela tem sido uma bênção, ela me mandou mensagem, irmã Rose, eu sou outra pessoa, como Deus trabalhou na minha vida, né? E nós temos assim, nós louvamos a Deus por isso. Então, a depressão nesse trabalho, nesse folder, né, que eu coloquei ontem, eu botei, depressão tem tratamento, né? Depressão tem cura. Por que nós falamos assim? Porque talvez você possa pensar, ninguém está me vendo. Eu estou mergulhado num mundo escuro, cinzento e sem saída. Não, nós queremos te dizer nesta manhã que não. Que o Senhor, né, em primeiro lugar, o Senhor Jesus está perto de você, né? Com suas mãos estendidas. Olhe para cima, que Ele com certeza vai te levantar dessa situação. Queremos dizer para você que tudo isso que você talvez esteja passando só vai depender de você ter essa disposição, como a doutora falou aqui. E eu quero, doutora, fazer uma outra pergunta aqui muito pertinente, né? Que diz assim, ó, há uma predisposição genética e hereditária para a depressão? Olha, isso é muito falado, né? É muito discutido. Assim, há uma predisposição. Nem todos os casos, né?
Nós temos fatores que nos levam a entender a depressão. Fatores genéticos, o ambiente familiar também, né? Isso facilita muito a questão da depressão. E, como nós falamos, tristezas, né, que estão sendo acumuladas. Mas a genética tem sim. Já é provado que existe estudos que provam isso. Mas a partir do momento que a pessoa toma consciência disso, que ela já tem uma predisposição para isso, ela precisa entender que ela vai precisar de terapia e também do psiquiatra para estar acompanhando. Porque se é na genética, ela precisa de medicamentos, ela precisa de uma terapia. E seguir. Porque Deus, Ele, como eu falei a questão do Jardim do Éden, né? Deus nos criou perfeitos, mas infelizmente nós nascemos com algumas dificuldades. Como também, existem esses fatores genéticos, outras doenças também, porque a depressão é uma doença. Ela é reconhecida como uma doença pela Organização Mundial de Saúde. E nós temos outras doenças também. Por exemplo, quando uma mãe ou um pai contrai uma doença, uma DST, né? Vamos dizer, o sífilis, a criança, por mais que ela seja bem cuidada, por mais que ela seja tratada, que ela tome as vacinas, mas ela carrega aquilo dentro do organismo dela, né? E passa a ter, não quer dizer que ela vai desenvolver, mas ela tem aquela enfermidade, aquela doença dentro do corpo dela. E ela precisa de tratamentos, às vezes já está adulto, mas vai lá fazer um exame de sangue e dá positivo para aquilo, né? Não está se manifestando, mas está lá dentro do organismo dela. Por isso, hoje em dia, nós tomamos até vacinas, né? E tudo mais, mas existem doenças que são passadas de hereditárias, de pai para filho. Então nós precisamos cuidar, tratar para manter ela, né, lá dentro, guardada, para que não venha se manifestar. Assim também a depressão, né? Ela também pode ser genética. Muitos estudos têm mostrado isso, e a partir do momento que a gente tem consciência disso, de que os meus pais tiveram, né? O meu pai ou a minha mãe, né, biológicos tiveram. Então, qual é o passo? Eu me cuidar, eu me tratar. Eu estou percebendo que eu estou tendo, já estou tendo consciência de que eu estou desenvolvendo aquilo que é bem parecido com o comportamento da minha mãe ou de repente do meu pai. Eu já posso me cuidar, já posso me tratar, né? Fazer um acompanhamento para estar bem, né? Porque se é dessa forma, eu preciso estar me cuidando para o resto da vida. E acompanhando. Nós precisamos, pastora, ter consciência como servos de Deus, como cristãos, como filhos amados do Senhor, como diz a palavra de Deus, que nós estamos no mundo, mas não estamos livres dos males desse mundo. Então, nós precisamos nos cuidar, precisamos nos tratar, né? Assim como outras doenças. Hoje em dia, nós falamos muito da questão do câncer de pele, né? Então, o que hoje é ensinado, né? Eu lembro que eu nova, né? Como nós gostávamos de ir à praia, né? Ficar no sol torrando, né? Aí chegava toda aquela coisa. Hoje em dia, nós estamos numa fase já madura e que nós entendemos e vemos aí toda hora, em todos os momentos sendo mostrado, que se nós não tivermos a proteção, usarmos desde o nascimento a proteção, nós vamos ter problemas de pele mais à frente, né? Então, o que nós fazemos? Nós vamos cuidar para que chegue um momento em que nós não venhamos a desencadear esses problemas, que às vezes já está na nossa pele, nós já nascemos com ele e não sabemos, né? Muitos vão ter, outros não. Da mesma forma, esse tipo de problema, né? A depressão. Se vem já no nosso organismo, e nós temos consciência disso, que os nossos pais passaram, vamos tratar, vamos cuidar, né? E nos mantermos da melhor maneira possível aqui na Terra. Vivemos, porque Jesus disse que Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância, aqui na Terra.
né? Nós podemos viver de uma forma melhor possível, nem sempre como nós queremos, mas da melhor maneira possível, tratando o físico, né? Tratando a mente e tratando o nosso espírito. A qualidade de vida é muito importante, né? Nós tivemos na cidade de Apodi, e lá nós tivemos, né, o desprazer, né? Por um lado, o desprazer, e por outro, graças a Deus, porque Deus nos leva aonde Ele quer, né? No Rio Grande do Norte, uma cidade no sertão do Rio Grande do Norte, e lá nós tivemos, né, nós fomos numa casa onde a família toda é uma família depressiva. E a filha, muito bonita, nova, acho que estava com 22 anos, deixou que isso, né, os pais não observaram, talvez um local muito distante de um socorro, realmente é assim, lá num cantão, doutora, sem recurso nenhum. E essa história deles muito triste, porque a moça com 22 ou 23 anos, o que ela fez? Um belo dia ela levantou e se matou. E o irmão, que também era um jovem depressivo, ele falou, ela dizia sempre que ela não tinha motivação para viver. Então, eu quero deixar para você, hoje, através dessa palestra, dessa entrevista, essa palavra do Salmo 34, verso 18. O Senhor está bem pertinho de você. Não há nada que Ele não possa fazer. Tudo Ele pode. Ele tem poder para tirar você desse abismo, né? Como muitos dizem, né? A depressão é um abismo. A solução, a resposta, a alegria, a paz, a satisfação em Jesus. Então eu quero te pedir, se deixe, permita que as pessoas te ajudem. Abra, né, a porta para que pessoas, né, como a doutora Adeilza, como pastores, amigos, possa entrar aonde você está. Nós não estamos preocupados se você está lá no fundo do poço. Nós vamos lá no fundo do poço junto com você para te ajudar a sair desse estado depressivo. Receba nesta manhã, né, esta palavra da parte de Deus, através da doutora Adeilza, através da sua palavra poderosa, que Deus possa se manifestar na sua vida e que esse vídeo ele possa trazer para você respostas, possa trazer para você solução, né, para a sua vida. E nós queremos deixar aqui também disponível, né, o nosso WhatsApp, o Facebook. Entre em contato conosco, mande mensagens, pode fazer perguntas, né? Nós estamos sempre em contato com a doutora Adeilza, nós vamos estar repassando para ela, né? E ela com muito carinho vai responder, tá bom? Não se sinta tímido, nem uma pessoa que vai estar invadindo a nossa vida, não. Nós queremos ser canal de bênção, canal de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe. Eu quero que a doutora Adeilza faça a sua despedida, né? Sim. As considerações finais. Sim, eu quero deixar para todos que nos ouvem, Isaías 41:10. É um texto muito conhecido, como a pastora disse, né? Não fique sozinho, não se isole. Né? Você sentiu que está deprimido? Procure ajuda, procure um amigo que possa estar te ajudando, te orientando, né? Dentro da sua casa, você percebeu alguém que está deprimido? Tente conversar. Converse com essa pessoa, ajude, né? Porque dentro de casa a dificuldade é maior. Que muitas vezes é difícil aceitar, mas procure ajuda. Ou ouça o outro, né? Ouça aquele que está muito triste, abatido, está irritadíssimo dentro de casa. Ouça, para que você possa entender, desculpa, que você possa entender que realmente o que está dentro daquela pessoa. Se é tristeza
ou se já é um quadro depressivo, ouça, né? O trabalho da psicoterapia é ouvir. Então, ouça o outro, o que ele tem a dizer. E quero deixar Isaías 41:10, que diz assim: não temas, porque eu estou contigo, né? O Senhor está conosco, o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado, nunca tem nos abandonado. Nós podemos recorrer para Ele, né? E Ele usa muitas pessoas, Ele usa o próximo, desculpa, Ele usa o próximo para nos abençoar. Ele usa médicos, né, psiquiatras, Ele usa médicos de todas as áreas, Ele usa o psicólogo, Ele usa a liderança da nossa igreja, Ele usa os amigos, né? Então, que você possa guardar nessa manhã, como nós lemos, né? O Salmo e também Isaías 41:10. Eu deixo para vocês: não temas, porque eu estou contigo. Nós não estamos sozinhos, mas precisamos, como disse a pastora, né? Sairmos daqui de dentro e dizer: eu preciso de ajuda. Está fora do meu controle. Eu preciso de ajuda. Né? E quando nós estendemos a nossa mão, a do Senhor já está estendida. Então Ele simplesmente pega, né? Porque está pronto a nos ajudar. E estou aí à disposição de vocês. Muito obrigada, pastora, por essa oportunidade, pela confiança, né? Para você trazer alguém no seu canal, você tem que confiar. E é a segunda vez que eu estou aqui. Muito obrigada por esse carinho, pela confiança, né? De estar me recebendo e me permitir estar falando, né, ao seu público. Que Deus abençoe o seu ministério, né? É um ministério abençoador, né? Eu tenho experimentado isso. Às vezes até no WhatsApp, até com orações, né? Eu mando algum pedido e ela manda a resposta: estarei orando. Deus tem abençoado essa mulher, Deus tem abençoado mulheres guerreiras. Eu tenho experimentado, assim, ser carregada por mulheres que são de Deus, né? Pastoras, põe no caminho. E quando eu vejo, às vezes, um pedido que alguém me faz, urgente, ou o mesmo meu, eu mando pelo WhatsApp, assim, em poucas palavras, eu já recebo: eu estou orando agora, estou me colocando diante de Deus a teu favor. Então, eu louvo a Deus pela vida da pastora Rose, todas essas pastoras, essas mulheres maravilhosas que Deus tem levantado em nossas vidas. Amém. A satisfação é nossa, né? A alegria é nossa, o presente é nosso. De saber que tem uma vida corrida, né? Tem muitas coisas para resolver, tem seu consultório. O consultório da doutora Deilza é ali em Mesquita, em frente à praça, né? Que tem aquele monumento da Bíblia. Sempre vejo você falar sobre isso. É o número 95, sala 103. Eu estava na 107, agora estou na 103, né? No centro de Mesquita. Não tem como se perder. Chegou ali na Mesquita, na praça, né? Perto do Bradesco, no centro mesmo. Você encontra ali o espaço onde eu estou trabalhando. E é um espaço muito gostoso. Já estivemos ali, né? Fizemos a primeira entrevista lá no consultório e dessa vez ela nos honrou vindo aqui no nosso canalzinho. Canal abençoado. Maravilhoso. E hoje nós vamos estar tomando esse cafezinho aqui juntas. Gostaria que você estivesse conosco, mas você não está, mas você já está fazendo parte, né? Porque está nos ouvindo. Eu quero orar, agradecer a Deus por esta manhã e nos despedir de vocês com oração. Fechamos nossos olhos. Pai querido, Pai santo, te louvamos, Senhor amado, por sua bondade, grandeza, poder, porque o Senhor é soberano e em todas as coisas o Senhor está presente quando nós te invocamos e damos o primeiro lugar ao Senhor. Por isso, Pai, nós sabemos que este canal é seu, este canal te pertence e tudo que foi falado aqui, Senhor, que possa surtir efeito, que possa, Pai querido, mudar vidas, Pai. Em nome de Jesus nós oramos pela vida da tua serva, que é um canal nas tuas mãos. Continua com tuas mãos estendidas sobre ela, continua abençoando a sua família. Pai querido, toma o seu consultório em tuas mãos e todas as vidas que por ali entrarem, Senhor, possam sair abençoadas por ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus vos abençoe.
abundantemente. Amém.